Eu sou o pastor Nilton Jardim e vou falar hoje sobre o tema Buscai primeiro o reino de Deus. Quero ler um texto aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, buscar o quê? O reino de Deus. No contexto aqui, a partir do versículo 25 desse capítulo, Jesus estava falando sobre ansiedade, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Jesus fala, observa as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. E Jesus também fala, observa os lírios do campo, que não tecem, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então o Senhor cuida assim de uma Eva, né, que agora está viva, mais tarde pode o sol aparecer e secar, quanto mais a nós. Então a ansiedade não deve fazer parte das nossas vidas. As pessoas não devem ficar ansiosas pelo que vai haver de comer, de beber, mas devemos confiar no Senhor, confiar que Deus é o provedor, que Jeová Jireh é o Deus da providência, que vai prover na nossa vida. Então, dentro desse contexto aqui, Jesus falando, né, ele fala, buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus. O reino de Deus aqui em Mateus aparece 34 vezes, falando, o reino dos céus. Então o reino dos céus, essa palavra aparece 34 vezes aqui em Mateus. E o reino de Deus aparece 4. Em todo o Novo Testamento, o reino dos céus aparece 68 vezes. E o reino de Deus, em todo o Novo Testamento, aparece 32 vezes. 32 vezes. Então, o que eu quero falar, há diferença, pastor, do reino de Deus e do reino dos céus? Para mim não existe diferença. Alguns, acham que tem diferença, mas Jesus mesmo, falando lá ao jovem rico, em Mateus, capítulo 19, versículo 23 e o 24, Jesus, nesse mesmo texto, no contexto, ele fala a respeito do reino dos céus e a respeito do reino de Deus, com o mesmo significado. Então, para mim, o reino dos céus, o reino de Deus, tem o mesmo significado. Então, o reino dos céus, quando João Batista começou a pregar, lá em Mateus, aqui em Mateus 3, versículo 2, João Batista falava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus também começou a pregar, ele veio com com o mesmo texto, mesmo falando a mesma coisa, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é aquela tristeza causada pelo remorso, igual teve Judas, que teve tanta tristeza pelo remorso que suicidou, tirou a sua própria vida. Se Judas tivesse arrependido, confessado o seu erro a Jesus, Jesus certamente tinha perdoado, sim ou não? Com certeza. Mas ele quis, tirar sua própria vida por causa do remorso, da tristeza. Então arrependimento, ele não é remorso. Arrependimento é reconhecer o erro, confessar o erro com convicção e não querer mais aquilo na sua vida. Então arrependimento é algo que deve existir para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Outra coisa que para fazer parte do reino de Deus nós temos que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mateus 10, 32 diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu, Jesus falando. Então, confessar Jesus não é você simplesmente falar de Jesus, porque qualquer um pode falar de Jesus. Vou te dar um exemplo aqui. Se você nunca comeu chocolate, se você fosse falar para alguém a respeito de chocolate, do sabor, do gosto que tem no seu paladar, você ia saber explicar se você nunca comeu chocolate? É lógico que não, você nunca comeu. Então Jesus Cristo mesmo falou, tem um vídeo aí também que eu gravei que eu falei sobre comer da carne de Jesus, beber do seu sangue. E Jesus falou, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E o que Jesus estava falando? Que nós deveríamos experimentar do Senhor Jesus. Então, eu dei exemplo do chocolate para que você entenda. Nós só vamos saber falar a respeito de Jesus se nós poder comer dele, experimentar dele. Então, tem que fazer parte da nossa vida. Jesus tem que estar dentro de nós.
Jesus tem que estar no nosso interior, nós temos que expressar o bom perfume de Cristo, nós temos que dar exemplo para as pessoas a respeito de Jesus, do nosso viver, que Jesus habita em nós. Nós temos que expressar a glória, a luz do Senhor, para que as pessoas vejam que Jesus está em nós. Então isso é confessar Jesus. Então, para fazer parte do reino de Deus, você tem que confessar Jesus. Outra coisa, para que você faça parte do reino de Deus, tem que haver um novo nascimento. João 3, versículo 3, Jesus falou, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falando a Nicodemos. Nicodemos a princípio não entendeu aquilo, diz, como pode um homem velho igual eu voltar para o ventre da minha mãe nascer? Mas Jesus estava falando de uma transformação, de uma mudança. Então, nascer de novo é algo, é uma metamorfose, igual a lagarta que entra ali naquele casulo e sai uma borboleta. É uma metamorfose que acontece, uma transformação, é uma mudança de vida, de caráter, de tudo. Então, quando nós nascemos com a natureza adâmica, a natureza terrena. Mas quando há um novo nascimento, nós recebemos a natureza de Cristo celestial. Então, isso só acontece pelo novo nascimento. Então, o novo nascimento não é eu nem você, é Deus que faz na vida do homem. Então, para que possamos participar do reino de Deus, temos que ter que nascer de novo. E outra coisa, para fazer parte do reino de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Mateus 7,21 diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. A vontade de Deus é que haja paz, que haja santificação em cada um de nós. E a vontade de Deus é que vidas sejam transformadas. Então, nós devemos fazer a vontade de Deus, que cumpramos os mandamentos do Senhor e andemos na sua palavra. Então, devemos procurar fazer a vontade de Deus a cada dia. Então, é isso, fazer parte do reino de Deus. Arrependimento, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nascer de novo, fazer a vontade de Deus. Agora você faz parte do reino de Deus. Pastor, qual que é as características de um cristão que faz parte do reino de Deus? Eu vou falar para você. Primeiro, essa pessoa ela manifesta o fruto do Espírito. Se alguém nasceu de novo, ele manifesta o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Contra essas coisas não existe lei. Então, o cristão, a pessoa que faz parte do reino de Deus, as características é isso, ele manifesta o fruto do Espírito na sua vida. Outra coisa, ele está crucificado com Cristo. Se alguém faz parte do reino de Deus, a característica, ele está crucificado com Cristo. Gálatas 5:24 diz que são de Cristo, crucificar a carne com as suas concupiscências, com seus desejos. Então, os cristãos que são crucificados com Cristo não desejam viver uma vida de imoralidade, de pecado neste mundo, porque a sua carne está crucificada. Eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, uma nova pessoa transformada. O velho homem, a velha natureza já passou, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo na vida dele. Outra característica, são embaixadores do reino de Deus, representante. O embaixador representa o seu país. Então, aquele que faz parte do reino de Deus, ele representa os céus, ele representa Deus, ele representa o Senhor aqui na terra. Então, nós temos que expressar a luz de Jesus, temos que expressar a glória do Senhor Jesus, temos que anunciar a palavra do Senhor, falando daquilo que Jesus quer fazer na vida das pessoas, que é transformar vidas, salvar pessoas. É isso que Jesus quer fazer. Então, meu irmão, meu amigo, companheiro, você que está ouvindo esta palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não buscai as coisas deste mundo, não buscai aquilo que não satisfaz. A vida do ser humano é uma busca constante por conhecimento, inovações, riquezas, prazeres, orgias, mas Jesus nos ensina que primeiramente devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, passe essa palavra para os seus amigos, conhecidos, para que elas possam ouvir também. Que Deus
cumpra a sua vontade na sua vida e abençoe você e a sua família em o nome do Senhor Jesus.